Olá! Na continuação da nossa disciplina de introdução à pesquisa científica, hoje vamos abordar a questão de alguns métodos científicos, algumas formas de pensar, que vão lhe ajudar a confeccionar as suas redações, os seus textos. Trata-se dos métodos científicos, que são chamadas por método dedutivo e indutivo e as argumentações. Vamos lá? Esses métodos nada mais são do que a forma, os pensamentos que irão lhe ajudar a fazer a resposta dos problemas de pesquisa e a comprovação das hipóteses ou não. Então vejamos, a investigação científica, lembram que é a pesquisa, ela depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos, como já vimos alguns, você se lembra disso. Para que seus objetivos sejam realmente atingidos, é preciso que você siga a questão dos chamados métodos científicos. O método é o conjunto de processos, de operações mentais, sim, mentais, mas nós já vimos outras questões, já vimos realmente técnicas, aplicação de questionários, sim, agora nós estamos falando de processos mentais, porque é preciso que haja o raciocínio, que você faça uma linha, não é? Um conjunto, para que você possa trazer todo esse levantamento alinhado ao seu pensamento, ao seu raciocínio, para que você possa aplicar isso aonde? Nessas operações, nesses processos mentais, que devem ser empregados na investigação. Ou seja, os métodos são a linha de raciocínio adotada no procedimento da pesquisa. Eles fornecem a base lógica para a investigação que você está produzindo. Ou seja, são, como eu havia dito no início, o método dedutivo, indutivo, temos também o hipotético dedutivo. Isso segundo várias definições de autores da metodologia de pesquisa que você poderá estar dando uma ampliação nesse conhecimento, nessa forma de raciocínio e de expressão da língua e principalmente do seu pensamento. No método indutivo, nós temos a seguinte colocação. É um método que foi proposto pelos racionalistas, o Descartes, Spinoza, Leibniz, que pressupõe esse método que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Então, são pensadores, não é? Que nós já vimos em momentos anteriores, que pensaram, estudaram, trabalhando sobre essa questão de raciocínio e da busca do conhecimento. No método dedutivo, o raciocínio tem como objetivo explicar o conteúdo de premissas existentes. Ou seja, é o seu pensamento sendo elaborado juntamente com todo aquele conteúdo bibliográfico que vai levar o quê? A cadeia de raciocínio. Portanto, segundo o método indutivo proposto, por intermédio de uma cadeia de raciocínio, numa ordem descendente de análise do geral para o particular, é possível se chegar a uma conclusão, ou seja, a uma construção, não é, de lógica para as premissas já existentes. Ou seja, decorrente de duas primeiras determinações, pode-se chegar a uma conclusão. Mas vejamos um exemplo clássico de raciocínio dedutivo. Eu acredito que com essa pequena exemplificação fique mais claro para você o que é o raciocínio dedutivo. Vejamos, esse raciocínio, esse exemplo, ele é dado também por autores da metodologia científica, como Gil, Lakatos e Marconi, que são os autores da introdução à pesquisa científica, especificamente de metodologia de pesquisa. O exemplo é o seguinte: todo homem é mortal. Veja,
é uma frase, ok? Que afirma que todo homem é mortal. Ele tem uma vida e, consequentemente, é mortal. Então, nós temos aqui uma frase, o quê? Afirmativa. Essa é a chamada premissa maior. Tudo certo? Pedro é homem. Também uma expressão afirmativa. Essa é uma premissa menor. Portanto, ou logo, Pedro é mortal. Então, vejam, é exatamente o que foi passado para você dentro do raciocínio dedutivo. Você parte de um contexto maior, não é? De duas premissas anteriores para chegar a uma conclusão. Como se faz isso? Isso você consegue através do conteúdo que você vai alimentando, que você vai trazendo para o seu trabalho, fruto da sua pesquisa. Então, com os dados, não é? Os dados são quais? Quais seriam os dados no raciocínio dedutivo? Aqui nós temos uma expressão, não é? Uma composição de uma redação. Veja, todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Então houve o quê? Uma finalização, uma conclusão. E ela tem o quê? Ela tem um raciocínio, você concorda? Porque se você, no início, na primeira frase, você diz que todo homem é mortal, e em seguida você faz uma especificação. Pedro, uma pessoa, Pedro é homem, logo, com as duas frases iniciais, todo homem é mortal e Pedro é homem, o que você pode compor na última frase, que foi o exemplo que eu dei? Todo Pedro é mortal. Ou seja, logo, né, ou portanto, conclui-se o quê? Que Pedro é mortal. Por quê? Porque Pedro é homem, que é a primeira afirmativa da primeira frase. Então, isso é um raciocínio dedutivo. Vejam, a própria palavra diz, não é? Dedução. Só que essa dedução, ela tem que partir de quê? De duas anteriores, não é isso? Duas anteriores, duas posições anteriores, duas premissas anteriores. Uma geral e uma mais específica. Tá ok? O outro método de raciocínio para a redação é o chamado indutivo. O método indutivo ele foi proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. Lembra daqueles pensadores? Foi proposto por eles. Ele considera que o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos. No raciocínio indutivo, a generalização deriva de observação de casos da realidade concreta. As constatações particulares levam à elaboração de generalizações. Então, vamos ver um exemplo? Acredito que a teoria fique bem mais fácil. Antônio é mortal, ou seja, continuamos com frases, ok? João é mortal. Paulo é mortal. Carlos é mortal. Ora, Antônio, João, Paulo e Carlos são homens. Logo, todos os homens são mortais. Então, vejam, voltando à teoria, método indutivo. Indução é induzir alguma coisa, é levar você a chegar a um raciocínio. Então, qual foi o raciocínio? Então, você fez uma pesquisa onde você deduziu. Claro, o exemplo é muito simples, ok? Você terá que transportar isso para os seus conteúdos, para o seu levantamento, para a redação que você está fazendo. Mas veja, Antônio é mortal, João é mortal, Paulo é mortal, Carlos é mortal, e poderíamos fazer uma lista de nomes, ou seja, de pessoas. Portanto, e aí, na pesquisa, se questiona: quem são Antônio, João e Paulo e Carlos? São homens. Logo, todos os homens são mortais. Ou seja, se você estivesse fazendo uma pesquisa,
Antônio é mortal, João é mortal, Paulo é mortal, Carlos é mortal, seriam os dados que você teria conseguido na sua pesquisa. Você substitua aí os nomes, não é? Antônio, João, Paulo, pelos processos que você está construindo, pela pesquisa, pelo tema, e chegue a algumas conclusões. Aquele processo é tal coisa, aquele processo é tal coisa. Portanto, todos os processos são, então em cada um do seu estudo você pode levar o seu raciocínio a isso. Ou seja, por que tudo isso? Para que você pegue todo esse conteúdo que você levantou e você vai fazer o quê? Vou fazer os resumos, vou fazer as resenhas. E na hora de juntar? Como fica? Como é a redação desse trabalho? Como vou defender aquela hipótese que eu levantei? Como vou responder aquele problema de pesquisa? Usando isto, usando esse tipo de raciocínio. Qual deles? Todos, se você quiser. Depende do seu tipo de pesquisa. Você vai estar adequando ao seu tipo de pesquisa, aos seus métodos, às suas escolhas, para chegar o quê? A bom termo, na resposta do problema de pesquisa e na comprovação ou não da sua hipótese. Podemos seguir? Ainda dentro do raciocínio, nós temos o chamado hipotético dedutivo. O hipotético dedutivo, ele foi proposto por Popper e consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio. Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto, eles são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Então, para tentar explicar as dificuldades expressas do problema, são formuladas algumas conjecturas ou hipóteses. Dessas conjecturas ou de hipóteses, deduzem-se as consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses, enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar as hipóteses. No método hipotético dedutivo, ao contrário, vai ser necessário procurar evidências que procurem derrubá-la. Ou seja, o que foi levantado sobre um assunto, quando ele não é suficiente, é preciso testar. Então você levanta conjecturas, você levanta hipóteses e tenta derrubá-las para tentar atingir a real situação daquele problema, daquela hipótese. Esse é o método hipotético dedutivo. No método, ainda falando na questão de métodos, nós temos o chamado dialético. O dialético, ele se fundamenta na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem, dando origem a novas contradições que passam a requerer uma solução. Ou seja, você tem uma situação contraditória e você vai procurar a origem dessas contradições, na tentativa de resolução do problema. Veja, é um método dentro da realidade, construído socialmente, falando, e que tem uma interação dinâmica com a realidade. Ou seja, é preciso no método dialético considerar os fatos fora de um contexto social. Eles não podem ser considerados sem essa questão de envolvimento. Ou seja, se eu pudesse te orientar a respeito, te orientar a respeito da pesquisa, um aprofundamento desse tipo de pesquisa, ele é dado principalmente pelas pesquisas qualitativas. Ou seja, você cria um roteiro dentro do seu conteúdo, do universo da sua investigação e vai procurar o quê? O ideal é empregar um método em particular para analisar as possibilidades e obtenção das prováveis respostas que são necessárias dentro desse método.
Ainda falando dos métodos, temos um método chamado fenomenológico. Ele foi preconizado por Husserl. O método fenomenológico, ele não é nem dedutivo, nem indutivo. Ele tem uma preocupação especial com uma descrição direta da experiência, tal como ela é. Ou seja, o fenômeno está compreendido dentro de uma realidade. E essa realidade, ela é construída socialmente e entendida como compreendida, interpretada e comunicada. Então, entende Husserl que a realidade não é única, que existem tantas quantas forem as suas interpretações e comunicações. Ou seja, o sujeito, não é reconhecido de forma muito importante o seu papel no processo de construção de conhecimento e é empregado também na pesquisa qualitativa. Ou seja, quando se fala nesse tipo de método ligado a fenômeno, não é, que é a palavra, a preocupação é descrever. Então se dá uma importância grande ao sujeito, ao ator dentro dessa pesquisa, dentro desse processo, e é preciso reconhecê-lo dentro da realidade e nunca extraindo. Ou seja, você não pode, o que quer dizer isso? Você não pode perder de vista que o estudo que você faz não pode ser isolado. O processo que você está estudando não pode ser retirado de dentro da sua realidade social e política. Tá certo? Então, se pudéssemos determinar aí a questão dos processos, hoje mais do que nunca se percebe que a ciência não é fruto de um roteiro de criação previsível. Então, como você já deve ter percebido, não há uma maneira de raciocínio capaz de dar conta do complexo mundo da investigação científica. O ideal seria que você empregasse métodos, e não um método em particular, não é um único método, mas ampliar as possibilidades de análise, de respostas à sua pergunta de pesquisa, que fossem possíveis essas questões que dessem um maior aprofundamento da matéria que está sendo tratada. O que se pretende, com todos esses dados, esses métodos que estão sendo trazidos para você? É que, de alguma forma, você possa dialogar com esses autores, utilizando o raciocínio lógico, o raciocínio que já está com você, aliado ao conteúdo, às disciplinas que você tem, que são o seu conhecimento, que você vai captando na medida em que você lê, que você estuda, que você explica, e que você tenha condições de aplicar não apenas uma maneira de raciocínio, porque para dar conta do complexo mundo das investigações científicas, você precisa ir além, você precisa reconhecer essa amplitude de pensamento e precisa o quê? Alinhavar da maneira mais adequada possível todas essas proposições que os métodos trazem no seu contexto. Ou seja, tudo o que os métodos científicos mostram e proporcionam, ou seja, as bases lógicas da investigação científica. Porque veja, já voltando a algumas coisas que foram ditas, quando você elabora textos, quando você se propõe a fazer pesquisas e a criar, conteúdos para trabalhos e para investigações, é preciso tomar muito cuidado. Cuidado no sentido de não errar na reprodução incorreta,
Não errar no sentido de expressar pensamentos incorretos, sem uma base de autores, ou pior do que isso, não é? Você criar, não é? Toda uma confusão de não saber, bom, eu tenho todo o meu conteúdo, eu fiz as pesquisas, eu tenho material, mas e agora? Como vou elaborar esta redação? Porque veja, tudo que foi falado nos pensamentos anteriores, nos métodos e nas técnicas, os levantamentos, eles têm como base que você traga conhecimento, que você procure alinhavar e ter uma ideia muito clara e muito ampla, de preferência, sobre o que você se propôs a estudar. Então, quando você, depende do nível que você tem aí de proposta para utilizar a metodologia científica e a pesquisa, maior será o cuidado necessário na confecção desse tipo de redação. Porque não há espaço para que você, por exemplo, faça uma pesquisa pequena, uma pesquisa pouco abrangente, uma pesquisa que esqueça determinados autores, determinados textos que são essenciais. Fora isso, da questão que é o referencial teórico, não é? De você incluir aí todos os autores importantes, não é? Ou os papas, como alguns professores, alguns estudantes gostam de falar da matéria, da área, é preciso se apropriar, mas se apropriar com conteúdo real, com realmente a teoria, com o que o autor vai te passar, com o que o autor te transmite. E aí sim, aí entra o seu papel. E o seu papel qual que é? Além de aplicar as técnicas, não esquecer dessa questão do raciocínio. E por que é preciso o raciocínio? Porque sem o raciocínio, o trabalho não tem valor. Você fará então, novamente, apenas uma coleção, uma coletânea de textos, onde não se chega a praticamente conclusão nenhuma, dificilmente você conseguirá responder a uma pergunta de pesquisa e muito menos você conseguirá fazer o quê? Comprovar ou descartar a hipótese que foi levantada. Tá certo? Então, a princípio, se pode parecer complexo esse tipo de raciocínio, tente fazer as leituras novamente, faça mais pesquisas, procure textos e metodologia científica e treine esse raciocínio, essas formas de raciocinar. Elas te levarão a textos bastante completos, tá ok? Agora a gente vai dar uma pausa, mas a gente volta.